Você já imaginou como vive o homem que por décadas conquistou o Brasil e o mundo com a sua voz inconfundível e as suas canções que marcaram gerações? Eu te proponho nós nos amarmos. Pois é, aos 83 anos, Roberto Carlos continua sendo uma das maiores figuras da música brasileira. Ele é conhecido não apenas por sua carreira brilhante, mas também por seu estilo de vida reservado e sofisticado. Dono de uma trajetória de sucesso incomparável, o rei carrega consigo o título de cantor mais rico do Brasil. Esse feito reflete não apenas o impacto de sua obra, mas também a admiração de milhões de fãs ao redor do mundo. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nesse vídeo, você vai mergulhar na vida atual de Roberto Carlos, saber de detalhes curiosos e explorar como ele vive hoje. Você vai ficar sabendo também sobre a sua fortuna impressionante e as curiosidades que cercam a sua rotina. Vamos falar sobre as suas paixões, como a sua famosa coleção de carros de luxo, a sua casa cheia de charme e sofisticada e os detalhes da sua convivência com a família e os herdeiros. Também traremos à tona momentos marcantes da sua vida pessoal, incluindo os seus casamentos e como ele enxerga o amor e a vida nessa fase. Prepare-se então para conhecer mais de perto o homem por trás do mito e descobrir como Roberto Carlos mantém a sua realeza na música e na vida. Um verdadeiro ícone cuja história nos faz lembrar que, mesmo com tantas conquistas, ele segue sendo uma inspiração viva para milhões. Seja muito bem-vindo ao Quem Quem e venha desvendar os bastidores da vida de um rei que nunca sai de cena. O que faz o que quer, respeito o direito de toda mulher. Roberto Carlos, o homem que conquistou corações ao longo da sua carreira, sempre foi um romântico à moda antiga, daqueles que ainda enviam flores e expressam sentimentos através das palavras. Mesmo aos 83 anos, o cantor continua carregando no peito as lembranças de suas grandes paixões, algumas intensas, outras misteriosas. Casamentos e romances marcaram a sua vida. Em alguns casos, ele viveu intensos amores que jamais foram totalmente assumidos publicamente. O rei, como é carinhosamente chamado, tem o seu coração repleto de histórias de amor. Foram vários momentos de alegria e dor que puderam ser compartilhados com o público ao longo dos anos. Entre os amores de Roberto Carlos, a mais significativa talvez tenha sido a Maria Rita, com quem ele viveu um romance duradouro e cheio de emoção. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Maria Rita nasceu para mim e eu para ela. Ela infelizmente faleceu em 1999, vítima de um câncer. E o seu luto foi sentido por muitos, não só pelo cantor, mas por um país inteiro. Até hoje, ele guarda a memória de Maria Rita como uma das saudades mais profundas de sua vida. Após o seu falecimento, Roberto Carlos nunca mais apresentou um novo amor publicamente. Apesar disso, o romantismo sempre o acompanhou, especialmente ao subir ao palco e cantar com a mesma paixão de sempre. Antes de se tornar o ícone que é hoje, Roberto Carlos teve o seu primeiro romance com Maria Estela Esplendor. Ela foi uma das primeiras top models brasileiras. A história de seu envolvimento começou em 1966, quando ela ainda era casada com o estilista Denner. A paixão foi muito intensa e marcante. Segundo Maria Estela, em sua autobiografia, em 2008, o cantor teria sido o pivô da separação do casal. A relação deles chegou a gerar vários rumores. Houveram até mesmo especulações sobre a possibilidade de Maria Leopoldina, a filha de Maria Estela, ser filha de Roberto Carlos. Essa informação nunca chegou a ser confirmada oficialmente pelo cantor. Hoje, aos 73 anos, a Maria Estela vive em uma comunidade Hare Krishna, no interior de São Paulo. Outro grande amor que marcou a vida de Roberto Carlos foi Silvia Amélia de Waldner. A moça era uma socialite e baronesa que inspirou uma das músicas mais famosas de sua carreira, chamada Detalhes.
durante muito tempo em sua vida. Eu vou viver. Silvia, neta do sanitarista Carlos Chagas, teve um romance breve com o cantor no final dos anos 60. Após esse relacionamento, ela se mudou para Paris, onde se casou com o barão francês Gerard de Valdiner. O namoro com Silvia foi um dos episódios românticos que fez parte do universo de Roberto Carlos. Ela foi, sem dúvidas, uma das figuras que mais influenciou diretamente a sua obra musical. Outro romance que se tornou um mistério ao redor de Roberto Carlos foi o caso com a atriz Sônia Braga. A história deles começou nos bastidores do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, no final dos anos 60. Na época, Sônia fez um teste para o filme, mas não conseguiu o papel. Contudo, o que ninguém sabia é que a química entre os dois aconteceu de forma instantânea. O romance seguiu nos bastidores de sua carreira, embora nunca tenha sido assumido publicamente. A história deles se tornou uma das mais comentadas e misteriosas da vida do cantor. Mas o primeiro casamento de Roberto Carlos mesmo aconteceu em 1968, com a Cleonice Rossi, a conhecida Nice. O matrimônio aconteceu em uma cerimônia simples na Bolívia. Juntos, eles tiveram 3 filhos, o Roberto Carlos II, a Luciana, e o cantor assumiu também a Ana Paula, que tinha 3 anos de idade e que infelizmente já faleceu, assim também como o Roberto Carlos II, o Dudu Braga. O casamento com Cleonice durou até 1979, quando o relacionamento chegou ao fim. No entanto, Roberto não ficou sozinho por muito tempo. O seu coração logo encontrou um novo amor. Caminhamos lado a lado nesse amor sem fim. Em 1979, ele começou um romance com a atriz Miriam Rios. Os dois viveram um relacionamento que durou cerca de 11 anos. A história de amor entre o casal foi registrada na música A Atriz. Apesar de nunca terem se casado oficialmente, Miriam Rios sempre afirmou que Roberto Carlos foi o grande amor de sua vida. Embora o relacionamento tenha sido intenso, ele terminou sem que eles tivessem filhos juntos. Miriam Rios, ainda assim, guarda a memória de Roberto Carlos como o grande amor de sua vida. Até hoje, ela fala nele com muito carinho. E em 1991, Roberto Carlos reencontrou Maria Rita, uma antiga amiga da sua filha Ana Paula. O reencontro entre eles gerou uma grande paixão, que durou até a morte de Maria Rita, vítima de um câncer. Esse, com certeza, foi um dos momentos mais dolorosos da vida de Roberto Carlos. O luto pela perda da esposa foi profundo e muito sentido, marcando uma das maiores tristezas da sua vida. Maria Rita nasceu pra mim e eu pra ela. Entende? Nossa. Maria Rita sempre foi lembrada com muito carinho por Roberto. Ela também se tornou uma das paixões que mais influenciaram a sua trajetória pessoal. Tanto que depois dela, até hoje, Roberto Carlos nunca mais assumiu o romance publicamente. E nos anos 2000, rumores sobre um possível romance entre Roberto Carlos e a atriz Luciana Vendramini começaram a surgir. Os dois ficaram mais próximos em 2005, quando ambos enfrentaram publicamente o transtorno obsessivo-compulsivo. O casal foi visto junto em vários momentos, incluindo um cruzeiro em que até trocaram um selinho. Apesar disso, os rumores sobre um relacionamento nunca foram confirmados. Ele é um homem maravilhoso, tem que encontrar sim, tem mulheres maravilhosas aí, tem mesmo. Luciana Vendramini sempre comentou que a amizade com o cantor era algo especial, mas nunca falou sobre um romance.
E outro relacionamento comentado, outro possível romance de Roberto Carlos foi com a cantora Paula Fernandes. Paulinho, prazer ter você. O meu coração pulsou. Os dois fizeram uma parceria no palco no final de 2010. Durante a apresentação, a química entre eles foi evidente, com olhares trocados e a famosa cruzada de pernas de Paula Fernandes. Tal atitude teria deixado o rei encantado. Me fala como é que foi cantar com o rei. Uau, foi o que eu acabei de dizer, assim, eu tô sem palavras. Roberto Carlos não poupou elogios à cantora, a chamando de talentosa, bonita, charmosa e maravilhosa. Contudo, Paula Fernandes sempre afirmou que na época estava apenas focada no trabalho. A cantora garantiu que não havia nenhum romance entre eles. Nunca existiu. Essas paixões, romances e histórias de Roberto Carlos mostram quão complexo e romântico é o homem por trás do mito do rei. Ele nunca deixou de ser aquele amante à moda antiga, que ainda acredita nas grandes histórias de amor, como as que viveu e as que continuam a ser lembradas em suas músicas. É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. No palco ou na vida, Roberto Carlos segue sendo um verdadeiro símbolo de paixão e romantismo. O seu coração está repleto de recordações dos amores vividos. Atualmente, aos 83 anos, Roberto Carlos continua sendo um ícone de romantismo para os seus fãs, especialmente para o público feminino. Recentemente, ele revelou que está namorando, mas manteve o mistério quanto à identidade da amada. O cantor disse apenas que estava namorando, mas que não iria revelar com quem. Você está apaixonado ou está namorando? Mesmo com a privacidade em torno da sua vida pessoal, ele mostrou que ainda acredita no amor, especialmente depois da perda da sua esposa Maria Rita em 1999. Roberto Carlos não se afastou da ideia do casamento. Embora o último tenha sido com Maria Rita, ele afirmou que não é contra se casar novamente, mas isso dependeria de encontrar a pessoa certa. Casamento é uma coisa saudável, depende de como se dá o casal, comentou ele. E Roberto demonstra que mesmo na terceira idade, o amor ainda é uma força poderosa e inspiradora em sua vida. Depende do coração, né? Depende do amor, essa coisa toda. Eu não sou contra casar de novo. Seu romantismo permanece intacto, seja nas músicas que encantam gerações ou na sua visão de que o amor não tem idade. Para o cantor, o coração continua aberto para novas histórias de amor, com a mesma intensidade de sempre. Com mais de 65 anos de carreira, Roberto Carlos acumula uma fortuna superior a R$1 bilhão. O seu patrimônio inclui imóveis no Brasil e no exterior, carros de luxo, investimentos, direitos autorais sobre cerca de 700 músicas e participação em empreendimentos imobiliários. O artista também continua gerando uma renda considerável com a sua carreira. Ele ainda é um dos artistas mais bem pagos do Brasil, especialmente com a sua turnê internacional. As apresentações tiveram datas marcadas nos Estados Unidos e na Europa. Apesar da sua fortuna, Roberto Carlos mantém um estilo de vida discreto, vivendo no mesmo apartamento na Urca, no Rio de Janeiro, desde 1980. A sua riqueza é mais visível em sua coleção de carros de luxo. E ele é conhecido por sua generosidade, ajudando financeiramente as pessoas próximas. O cantor tem 5 filhos e uma história familiar marcada por amor e perdas. A sua primeira filha, a Ana Paula, do primeiro casamento com a Anice Rossi, faleceu em 2011 aos 45 anos. Desse casamento com Anice,
o Roberto teve também 2 filhos biológicos, o Roberto Carlos Braga II, conhecido como Dudu Braga, e a Luciana. O Dudu, que também era radialista e produtor musical, faleceu em 2021, aos 52 anos. E o cantor também tem outro filho biológico, o Rafael Braga, de um romance que ele teve com a modelo Maria Lucila Torres. Rafael foi reconhecido oficialmente após o exame de DNA dos anos 90. A Luciana, a caçula do primeiro casamento de Roberto, mora em Londres com o marido e as suas filhas. Além de ser uma lenda da música brasileira, Roberto Carlos é conhecido por sua paixão por carros. A sua coleção é um reflexo do seu apreço pela elegância e pelo desempenho automobilístico, com modelos clássicos e esportivos de tirar o fôlego. O rei costuma desfilar com seus automóveis pelo bairro da Urca, no Rio de Janeiro, onde mora. Na sua garagem, abriga verdadeiras raridades, como o Chrysler Imperial 1965 conversível, adquirido recentemente. O carro, com carroceria verde e interior azul, é equipado com motor V8 6.8. O cantor, inclusive, posou com ele lá nos Estados Unidos. Outra joia da sua coleção é o Cadillac Eldorado Vermelho 1959, imortalizado na música Cadillac, um marco em sua carreira. Além desses, a coleção inclui clássicos como o Oldsmobile Cutlass 1966, o Chevrolet Impala Sedan 1964, Cadillac Limousine 1962 e o Nacional Willys Interlagos conversível. O britânico Jaguar E-Type, presente da gravadora CBS, também já ocupou a sua garagem e teria inspirado a música 120, 150, 200 km por hora. Mas o cantor também aprecia esportivos modernos. Ele já foi visto dirigindo um Audi RS5 Coupé e protagonizou um momento curioso ao ficar sem gasolina com o seu Audi R8 Spider V10 vermelho 2010. Imagina só o Roberto Carlos sem gasolina. O automóvel é avaliado em mais de R$560 mil. Outra estrela da sua coleção é o Lamborghini Gallardo S 2012, cujo valor ultrapassa R$1.200.000. O amor de Roberto Carlos por carros também é evidente no Calhambeck artesanal, inspirado no Chevrolet 1933 Coupé. Essa réplica, fabricada em 2011, foi um presente da Nestlé. Ele é um dos veículos mais icônicos da sua coleção, remetendo à clássica o Calhambeck. Na sua garagem é um verdadeiro museu automotivo, que combina nostalgia com modernidade, refletindo o espírito atemporal do rei. Já com quase 84 anos, Roberto Carlos mantém uma rotina de trabalho intensa. O artista mantém se apresentando em shows lotados no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Esse ritmo não é apenas uma demonstração da sua paixão pela música, mas também uma maneira de lidar com a solidão de sua vida. Apesar de ser o cantor mais bem-sucedido do Brasil, a sua vida pessoal é marcada por perdas importantes e distanciamento de entes queridos. O cantor vive sozinho em sua cobertura triplex na Urca, no Rio, na companhia apenas dos seus funcionários. Os seus filhos moram longe. O Rafael, o primogênito, reside em São Paulo com a esposa e os filhos, enquanto a Luciana vive em Londres com o marido e as suas 2 filhas. Muitos parentes e amigos próximos já faleceram, incluindo seus filhos Ana Paula e o Dudu Braga, o irmão Lauro e também os amigos de longa data, Erasmo Carlos e a produtora Suzana Lamounier. No dia a dia, Roberto Carlos transita entre o seu apartamento e o seu estúdio, localizado a poucos minutos de carro. Ele evita sair da Urca, raramente é visto em eventos sociais e prefere a discrição. O rei prefere evitar lugares públicos para não atrair multidões.
Embora possua um imóvel de luxo em Miami, as suas visitas à cidade são sempre discretas. Quase não há registros públicos de passeios ou momentos de lazer. A fama, ao mesmo tempo que trouxe prestígio e sucesso, também limitou a sua liberdade. Roberto é extremamente reservado e consegue manter a sua vida pessoal longe dos holofotes. Em 2023, ele revelou estar em um relacionamento, mas não deu nenhum detalhe sobre a sua companheira, deixando a imprensa e os fãs curiosos. O palco parece ser o refúgio do cantor. É ali que ele encontra o calor humano que falta em seu cotidiano. A interação com os fãs durante os shows parece ser a sua forma de lidar com as ausências e as perdas que marcaram a sua trajetória. Mesmo com uma fortuna bilionária, Roberto Carlos demonstra que o valor da vida está nas conexões humanas e no afeto. Apesar dos desafios da idade e da solidão, o cantor segue firme, transformando a sua dor em arte. O artista consegue manter o seu legado como um dos maiores ícones da música brasileira. Conhecido por essa discrição e a sua vida pessoal reservada, Roberto Carlos desperta curiosidade sobre os detalhes do seu lar. Como será a casa do cantor? Ele vive em uma cobertura triplex na Urca, no Rio de Janeiro. A decoração e a estrutura da residência refletem a sua personalidade e os gostos sofisticados. A residência, embora mantenha sua privacidade, é descrita como muito luxuosa. Ela possui um hall repleto de vidros e detalhes que demonstram o requinte característico do rei. A sua paixão pela cor azul, amplamente conhecida por seus fãs, se reflete na decoração. A cobertura é marcada por tons sutis espalhados pelos ambientes, evidenciando a sua marca pessoal. Além de seu lar, Roberto Carlos também é sócio da empresa Horizontes JK, especializada em empreendimentos de alto padrão. Essa parceria não apenas gera rendimentos milionários anuais, mas também permite que o cantor imprima sua identidade nesses projetos. Os empreendimentos que levam a sua assinatura apresentam detalhes inspirados em sua trajetória. Eles incluem áreas comuns decoradas com itens que remetem à sua carreira, como calhambeques, violões e rosas. Os edifícios assinados pelo artista possuem características únicas que exaltam a sua conexão com a música e a sua história. De forma marcante, os elevadores tocam suas canções, oferecendo uma experiência especial aos moradores e visitantes. Esses detalhes mostram como Roberto Carlos transforma o seu legado em inspiração para os espaços que idealiza. A hora que eu cheguei não tem mais nada, já está tudo vendido. Precisa fazer mais um. Que bom, Amaury, que bom. A ligação do cantor com a arquitetura tem raízes em um sonho de infância. Ele queria ser arquiteto. Embora tenha seguido carreira na música, o desejo de criar espaços que refletem beleza e significado se manteve vivo e se tornou real por meio de empreendimentos de luxo. Mas é verdade que se você não fosse cantor, você gostaria de ser arquiteto? Arquiteto, engenheiro, alguma coisa desse tipo. Eu gosto muito de desenho, né? Eu desenho bem. Na própria residência, a atenção aos detalhes também é evidente. Itens icônicos que marcam sua trajetória, como referências às canções Calhambeque e As Rosas Não Falam, fazem parte da decoração. Esses elementos criam uma atmosfera nostálgica e pessoal, combinando luxo com a essência do rei. Roberto Carlos consegue, assim, equilibrar a sua vida reservada com o lar em empreendimentos que traduzem seu estilo e sucesso. Mesmo em meio à discrição, a sua casa reflete o brilho de uma carreira inigualável e o cuidado com cada detalhe de sua história.
Roberto Carlos, além de ser um dos maiores ícones da música nacional, continua impressionando por sua discrição. Ao mesmo tempo, ele se destaca pelo luxo e sucesso que permeiam sua vida. Com uma carreira que atravessa gerações e permanece atual, o rei da música não só conquistou o público, mas também um império nos negócios. O seu nome, já consagrado nos palcos, agora é sinônimo de sucesso também no mundo empresarial. Os seus investimentos fazem qualquer um ficar surpreso, como o seu bairro particular na Urca, no Rio. O cantor, cuja fortuna não se limita apenas aos cachês milionários dos seus shows, é sócio de uma incorporadora imobiliária bilionária chamada Emoções Incorporadora. O nome da empresa é uma homenagem às suas canções mais populares, tornando cada empreendimento uma extensão da própria carreira de Roberto Carlos. Ele possui 30% da incorporadora, que tem projetos no estado de São Paulo, além de Goiás e Sergipe. Emoções Incorporadora em Aracaju. Você terá qualidade e bom gosto, como em tudo que essa empresa faz. Um de seus empreendimentos mais luxuosos está em uma região nobre de São Paulo, com imóveis de até 6,8 milhões de reais. Desde que entrou para o ramo imobiliário em 2011, Roberto Carlos não poupou esforços para garantir a sua privacidade. Para isso, comprou um enorme terreno na Urca, o bairro icônico do Rio de Janeiro, onde ele vive. Em uma negociação que não teve os seus valores revelados, o cantor adquiriu quase toda a área do bairro. Dessa forma, ele pôde garantir o controle sobre o espaço e sobre a sua privacidade. O famoso cantor, conhecido por sua vida discreta, assegurou que o local fosse um refúgio longe da pressão da fama. Além do sucesso no setor imobiliário, Roberto Carlos continua a ser um dos artistas mais bem pagos do Brasil. Segundo informações de sites especializados, o cachê de seus shows pode variar entre 1 milhão a 3 bilhões de reais, dependendo da ocasião e do público. Esse valor reflete a sua importância na música brasileira e a capacidade única que ele tem de reunir multidões. Com esses empreendimentos e contratos milionários, Roberto Carlos não só vive uma vida de luxo, mas também tem um verdadeiro império de sucesso. A privacidade no bairro da Urca, somada aos seus empreendimentos de alto padrão, é apenas uma das maneiras como ele demonstra o cuidado e o controle sobre a sua vida pessoal. Por trás do rei da música, há um empresário de sucesso que soube transformar a sua fama em oportunidades financeiras. Dessa forma, o cantor garantiu que a sua jornada musical e pessoal fosse marcada por grandes realizações. Ao conquistar a privacidade, ele também consolidou um legado empresarial que vai perpetuar seu nome para além da música. A sua influência se mantém relevante tanto no palco quanto nos negócios. Roberto Carlos segue cheio de energia, com uma agenda lotada de compromissos em 2025. Em março, por exemplo, ele vai estar no comando do tradicional cruzeiro Além do Horizonte. Em maio, vai fazer apresentações no México. Essa disposição para o trabalho, mesmo após décadas de carreira, reflete a sua paixão pela música, a sua boa saúde e a longevidade que parece ser uma marca registrada da família Braga. A família de Roberto Carlos se destaca por superar e muito a expectativa média de vida do brasileiro, que atualmente é de 76 anos. O pai do cantor, o Robertino Braga, foi uma figura central em sua vida e uma inspiração para a emocionante canção Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas. Ele viveu até os 83 anos, deixando um legado de amor e apoio incondicional ao filho. A Laura, a mãe de Roberto, foi musa de outra das suas inesquecíveis músicas, a Lady Laura. Ela alcançou os impressionantes 96 anos de idade, sendo lembrada pelo cantor em diversas ocasiões como uma figura de força e ternura. Os irmãos do rei também demonstram a tradição da longevidade da família.
Lauro, o mais velho, viveu até os 89 anos. Carlos Alberto, outro irmão, ainda está vivo e saudável, com 91 anos, enquanto a irmã Norma completou recentemente 89 anos. Essa longevidade, somada à união familiar, reforça a ideia de que a família Braga é agraciada com muitos anos de vida e histórias ricas de amor e cumplicidade. Em abril, Roberto Carlos vai comemorar o seu 84º aniversário. Para os numerólogos, o número 84 carrega energias de equilíbrio, harmonia e poder. São qualidades que têm marcado a trajetória do ariano mais famoso de Cachoeiro de Itapemirim. A longevidade de Roberto Carlos não se reflete apenas nos anos de vida, mas também na sua relevância artística e cultural. Com mais de 6 décadas de carreira, ele permanece no coração de gerações de fãs, provando que sua música transcende o tempo. Assim como a sua família, Roberto parece determinado a continuar vivendo intensamente, cercado de realizações e carinho. O artista demonstra que, mesmo aos 83 anos, a sua história ainda está sendo escrita com brilho e dedicação. Vida longa ao rei, cuja presença continua inspirando não apenas pela música, mas pelo exemplo de vitalidade e paixão pela vida. Roberto Carlos é seguramente um dos maiores cantores do Brasil e sua história é muito inspiradora. Me conta aqui nos comentários o que você acha do estilo de vida de Roberto Carlos. Não esquece de deixar o seu like, viu? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre outro grande cantor do Brasil, o Amado Batista. Ele, aos 73 anos de idade, agora está namorando com uma jovem de 22 anos e decidiu assumir o romance publicamente. Basta clicar aqui nesse card que você já vai saber quem é o grande amor de Amado Batista e um pouco mais sobre a vida do cantor. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.